As tempestades e tormentas fazem parte da nossa trajetória. E diferentemente do que pensamos, ter Jesus no barco não nos impede de sofrermos com os ventos fortes da dor. No oceano da vida, a nossa frágil existência muitas das vezes é posta à prova diante das adversidades. No entanto, Jesus Cristo foi e sempre será poderoso para nos dar a vitória sobre as forças do mal. Como isto ocorre? Saiba isto agora na lição de número 11. Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas externos. Da Editora Betel Dominical, no comentário do pastor Júlio César. Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Campo de Bangu, Ministério de Madureira. Nosso pastor-presidente é o pastor Sóstenes Silva e a pastora Maria Cláudia. Eu dirijo a congregação da Assembleia de Deus em Rua do Registro e tenho a brilhante oportunidade de poder comentar com vocês aqui as lições da Editora Betel Dominical. Como você sabe, estamos no 3º trimestre. E se você chegou aqui agora, quero dizer para você que se você é a primeira vez que você me vê, que você entra no nosso canal, quero dizer para você que eu fico muito feliz em ter a sua visita, mas que não vai embora, porque aqui tem muita coisa boa. Temos vídeos da escola dominical, eu gravo vídeos da IBD, de alunos, de jovens e de adolescentes 15 a 17 da revista Viver Mais. E aí eu gostaria que você ficasse com a gente, compartilhasse esse vídeo desde já. Se você não é inscrito, então se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. E no mais, prepare o seu coração, porque a gente vai estudar a lição de número 11. Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas extremos. Olha, a lição de hoje é uma das melhores lições que eu já comentei aqui da Editora Betel Dominical, que foi escrita nesse trimestre pelo nosso bispo Samuel Ferreira, triunfando sobre as batalhas da vida, triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Então, prepara aí, pega seu chimarrão, a sua água aí, porque tem muita coisa boa. Eu não quero nem adiantar aqui para vocês, vou deixar você com gostinho de água na boca, porque tem coisas grandes e poderosas para que a gente possa aprender, muita pérola, também tem muita bênção, muita dica importante para você, professor, tá bom? Eu espero você daqui a pouquinho, porque eu e você teremos um encontro na presença de Deus, mas só depois da vinheta. Roda a vinheta. Bom, voltamos. Vamos lá então a nossa lição, hein? Lição de número 11. Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas extremos. Texto áureo. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4:41. Verdade aplicada, não devemos temer nada, pois Jesus é suficientemente poderoso para nos fazer vitoriosos. Os objetivos da lição são 3. Olha só como é que está bem didático, bem tranquilo de você trabalhar. Número 1. Apresentar o poder de Jesus sobre as forças da natureza. Tá? Esse é o nosso primeiro ponto aí, fundamental. Apresentar o poder de Jesus sobre a natureza. Número 2. Apresentar o poder de Jesus sobre as forças do mal, sobre as forças espirituais. E número 3, mostrar que Jesus não mudou. Sintetizando, no primeiro tópico a gente vai falar sobre como que toda a natureza, todo o mar, o vento, tudo que existe está debaixo e sujeito ao poder de Jesus Cristo. Afinal de contas, a Bíblia diz que por ele foram feitas todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez, então ele sujeita toda a natureza. No tópico 2 nós vamos ver que ele não só sujeita a força física, o mundo físico, mas também o mundo espiritual, ou seja, as forças espirituais, os espíritos também, sejam eles demônios ou não, estão debaixo da autoridade de Jesus. No terceiro, nós vamos estudar mostrar que esse Jesus que fez esses milagres, que suplantou as forças do mal diante do extremo, por situações extremamente complicadas, não mudou, é o mesmo. Vamos lá? Nosso texto de referência está em Marcos, capítulo de número 4.
Marcos 4, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já não se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre a almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Bom, para a gente entender o nosso texto de referência, é importante o professor fazer um raio-x. O que é o raio-x? É ele nunca deixar de ler o texto de referência. Aliás, não só não deixar de ler o texto, como também as leituras complementares. Tá? Todas elas são muito importantes, porque essa revista, o autor se baseia bastante nas leituras complementares, ok? Eu parto do pressuposto que você já estudou, você vai estudar aí, seu dever de casa é ler as leituras complementares, porque são delas que o autor baseia toda a sua lição. Ok? Bom, então o segundo ponto importante, segunda dica, é que você precisa ler o texto de referência e comentar o texto de referência. Ele está aqui por um motivo. Qual motivo? O motivo do qual toda a sua lição está baseada nesse assunto. Marcos capítulo 4 é fundamental, mas você não pode entender Marcos capítulo 4 sem entender Marcos capítulo 3 e entender Marcos capítulo 5. Ou seja, entender o texto e o contexto. Em Marcos número 3, ele está falando de uma grande agitação, mas quando a gente vai para Lucas, também que trata desse texto, mais precisamente Lucas capítulo número 8, do 29 ao 39, no Lucas capítulo número 7, a gente vê que está acontecendo uma grande movimento, e esse grande movimento se dá sobretudo por conta do quê? Do que Jesus está crescendo em popularidade. Jesus está sendo agora sendo alvo de críticas pelos seus perseguidores. E ao mesmo tempo que ele é alvo de crítica, também ele é aquele que desperta muita curiosidade. As pessoas vêm de todos os lugares, de todos os recintos vêm pessoas, vêm cegos, mancos, coxos, paralíticos, pobres, mulheres, pessoas desvalidas nesse mundo. É uma grande massa de excluídos vem ter com Jesus em busca de cura, em busca de libertação, em busca de salvação para sua alma, em busca muitas das vezes do pão, porque Jesus multiplicou o pão e não foram poucas vezes. Então, antes de entrar no mar, existe uma grande agitação, a popularidade de Jesus aumenta muito, e é por isso que quando Jesus diz para eles que eles têm que entrar no barco, existe uma grande... você percebe que os discípulos não queriam entrar, você percebe que os discípulos ficam meio receosos de entrar. E eles não querem entrar, ou eles estão receosos, porque eles não estão entendendo por que se Jesus está tão popular, né, por que iria deixar o local onde eles estavam. Mas era necessário atravessar o mar da Galileia. Em Marcos capítulo 4, Jesus está agora dentro do barco com seus discípulos e outros pequenos barcos em direção a Gadara. Bom, então no capítulo 5, a gente vai estar já vendo Jesus chegando na cidade de Gadara. A cidade de Gadara é uma das cidades que fazia parte da Decápole, daquela época. A palavra Gadara vem do grego, uma palavra grega antiga que significa gado. Era uma cidade que se dava ao cultivo, não só de produtos do campo, mas também a criação de gado, bovino, equino também, e também criação de porcos. Daí o nome da cidade ser Gadara, que era ligada aí a essa questão bovina, a questão dos gados que eles cultivavam. E essa cidade vivia desse comércio. Ela era conhecida por conta disso. Aliás, ela era conhecida por dois motivos. Primeiro, não só por conta da questão do comércio bovino, mas também por conta da questão também dos porcos também. Eles eram grandes produtores aí de carne, de porco, que era, na verdade, proibido entre os judeus. Então, ao mesmo tempo que a cidade ela era notória, ela enriquecia, ela também era mal vista pelos judeus, porque os judeus eles tinham aversão à carne de porco por conta dos preceitos da lei. E o segundo ponto também que faz com que ela seja muito famosa é porque existia um homem lá, cujo qual a Bíblia não diz o seu nome, apenas que o chama de Gadareno, que havia sobre ele uma legião de demônios.
E por que que esse detalhe é importante? Esses dois detalhes, na verdade, são importantes. Primeiro é que essa cidade é importante por causa da produção que ela tem, econômica, baseada sobretudo aí, não só no gado bovino, mas também na criação de porcos. E a segunda questão é esse homem que está lá, que ficou famoso em toda a região, porque era um homem que era extremamente violento, que ficava no sepulcro, que estava nu, que era um homem que se transformou num grande espetáculo, um horrível e grande espetáculo para todos. Por isso, a cidade de Gadara, naquela época, era extremamente famosa. E é curioso que Jesus foi justamente para essa cidade. Foi justamente para essa cidade por causa de um homem. Jesus não foi lá por causa dos judeus que moravam lá, Jesus não foi lá por causa das pessoas que estavam lá, Jesus foi lá por causa de um homem excluído da sociedade, e um homem cujo qual nós não sabemos o nome, cujo qual Marcos e Lucas não dão o nome dele, mas nós sabemos que está gravado nos céus. Um homem que entrou para a história como o gadareno, o endemoniado, cujo qual foi liberto pelo poder de Jesus Cristo. Olha que amor tão grande que Jesus tem em relação para a salvação. Ele foi a Gadara para salvar, para libertar um homem. E a gente vai ver por que esse homem é a chave do evangelismo ali na região de Gadara. Assim como a mulher samaritana é a chave da evangelização entre os samaritanos ali, né? Esse homem também era a chave para a evangelização em Gadara. E é curioso como Jesus, né, ele usa a sua tática de evangelismo assim. Ele vai nas pessoas certas, ele vai nas pessoas-chave, ele vai nas pessoas que são aquelas pessoas cujas quais, uma vez transformadas, transformarão outras pessoas através do poder do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Daí uma tática interessante de evangelismo às vezes nos focarmos em todos, mas em pessoas cujas quais vão ser importantes para a mudança da história daquele local. E também é interessante notar, conversando aqui com vocês, me vem à mente que duas pessoas que eram excluídas na sua sociedade. A mulher samaritana era excluída entre os samaritanos por conta da sua vida pregressa, e também o gadareno era excluído pelos gadarenos por causa da situação dos demônios que ele tinha. E o evangelho é tão lindo e maravilhoso que ele vem justamente para aqueles que são excluídos. Ele vem justamente para aqueles que não são. Ele vem justamente para aqueles cujos quais foram abandonados pela sociedade. Por isso, quando a gente vê alguém que muitas das vezes nós julgamos pela aparência, nós não damos nada por aquela pessoa, não queremos trazer a ela o evangelho por conta da sua vida torta, pregressa, malévola, dominada pelo mal, não faça isso. Não abandone essas pessoas, porque elas são a chave da evangelização. Porque, uma vez sendo evangelizadas, elas, com o seu testemunho de vida, com a sua transformação, elas serão missionários em potencial. Esse homem vai ser um dos grandes missionários em Gadara, porque não tem nada melhor do que o poder de Deus para converter as pessoas. É maior do que pregação, é maior do que palavra, é maior do que testemunho, né, do que se pudesse dizer, porque esse homem teve o poder transformador do Evangelho na sua vida. Agora, no intervalo entre o que aconteceu antes dele entrar no mar e o que vai acontecer depois que ele chegar em Gadara, se levanta a tempestade. E aí eu começo a entender por que o mar se levantou. Já percebeu? Já deu para você matar aí a charada? Por que o mar se levanta? Por que a tempestade se levanta? A tempestade se levanta porque, com certeza, Satanás deve ter percebido os movimentos. Ele não é presciente, ele não é onisciente, mas ele percebeu que Jesus estava indo na direção de Gadara para expulsar os demônios que estavam sobre o gadareno. Logo, as lutas que foram levantadas, a tempestade que é levantada no mar, é uma tentativa de fazer com que Jesus não chegue na cidade. E o que eu posso aprender aí? Qual é a primeira pérola que eu trago aqui para você? Que sempre que Deus irá te dar uma vitória, sempre que Deus propõe nos abençoar no mundo espiritual, sempre que os anjos determinam, que os anjos determinam não, que Deus determina, que o anjo não determina nada, os anjos são mensageiros. Sempre que Deus determina a bênção, a vitória sobre a nossa vida, a cura, a manifestação poderosa, a libertação sobre nós, o mal sempre irá se levantar.
E o mal irá se levantar não porque ele seja poderoso, mas para nos impedir de chegarmos ao objetivo final, que é onde Deus quer que nós cheguemos, para que alcancemos a nossa vitória. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória, porque a gente está só começando. Aleluia. Então agora a gente já entende por que esse mar se levantou. E aí, quando você entende por que o mar se levantou, você pode aplicar isso na vida da sua classe, dizendo, olha, por que as lutas se levantam? Por que as tempestades se levantam? Por que o vento está agitado na sua vida? Por que o mar está agitado? Por que o seu barco está querendo afundar? Ora, tudo isso é prenúncio da vitória que Deus está preparando para mim e para você. Aliás, nós já aprendemos que Deus não está preparando, já está preparada. Aleluia! A vitória já está preparada e nós estamos caminhando na direção da vitória de Deus. Então, não se apavore. As lutas se levantarão, as dificuldades também, as tempestades também, mas na lição de hoje nós vamos aprender que Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas extremos. Aqui o autor usa a palavra extremo, justamente para mostrar aquelas situações cujas quais não tem saída humana. Aquelas situações cujas quais nós não vemos saída, nós não temos saída, mas para cada uma delas nós podemos ter certeza, o nosso Jesus Cristo é poderoso para solucionar. Você crê nisso? E aí eu termino a minha introdução fazendo essa pergunta, que é a chave, ela é o gancho, dizendo, você crê nisso? Aí você fala para a classe, né? Você acredita nisso, irmão? Você acredita nisso, irmão? Você acha que Jesus pode solucionar o seu problema extremo, o problema mais difícil que você possa imaginar? Jesus é poderoso para isso? E aí você conversa com a classe e ali está a chave para entrar na sua lição. E aí eu termino a minha introdução, né, para a gente entendendo já bem qual é o contexto para o aluno se situar, e aí a gente já vai entrar no capítulo, que é o capítulo-chave, que é o capítulo de número 4, que é o capítulo que nos interessa, para a gente entender essa tempestade que se levantou. Vamos lá? Tópico de número 1, o poder de Jesus sobre as tempestades. Quando Jesus repreendeu a tempestade no mar da Galileia, os discípulos ainda estavam crescendo no conhecimento acerca dele. Marcos 4:41. Ou seja, o que ele está querendo? Lembra que eu estou falando que os discípulos ficaram muito... mas como assim nós vamos entrar? Logo agora que nós vamos ir, né? Jesus falou assim, entra no barco. Entra no barco, né? E eles estavam ainda... Por que eles ficaram temerosos? Porque estavam no início do seu ministério. Marcos 4:41. As tempestades, eu grifei, essa lição é uma lição que a gente vai ler bastante, tá? Porque ela está bem marcadinha, bem lida, para que a gente poder não sair da revista e porque a gente explorar todas as nuances, né? Toda a riqueza que ela tem. Então isso é importante, a gente não sair da lição, e eu leio para que você possa entender que eu não estou saindo da revista e para que a gente possa explorar aqui essa riqueza. Olha só a frase que ele traz para a gente. As tempestades da vida servem para que reconheçamos a ação e o poder de Jesus sobre as adversidades. Então você poderia ter aqui a sua primeira pergunta. Por que, né, Deus permite as tempestades? Para quê? Para que reconheçamos a ação e o poder de Jesus sobre as adversidades, sobre as lutas. 1.1. A ordem de Jesus. Em Marcos 4:35, Jesus dá uma ordem direta aos seus discípulos para irem à outra margem do Mar da Galileia. E aí ele vai falando sobre o Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar que, na verdade, não é mar, né? Na verdade, é um lago, chamado Lago de Genezaré. Ok? Ele não é um mar. Ele era chamado de mar no mundo antigo e depois também na época de Cristo por causa da sua dimensão. Ele tem mais de 8 quilômetros de extensão na parte mais estreita dele. E ele também tem vários pés de profundidade, quilômetros de profundidade. Por isso ele é chamado aí de Mar da Galileia. Mas não é o mar, na verdade, o nome correto seria Lago de Genezaré. E esse lago ele é cercado por montes.
Então você tem do lado de cá, ao norte, você tem o Rio Jordão, a entrada do Rio Jordão e a Síria. Ao sul, né, você tem a cidade de Jericó, a passagem de Jericó, mais para cá, e o Monte Ebal. E ao norte, ao sul, ao leste, você tem a cidade de Gadara e também as Decápolis, né, que é a região, e essa palavra Decápolis tem relação aí com as 10 cidades ali que eram colocadas, por isso é chamado de Decápolis, cada uma delas com governo. E do lado de cá, a oeste, né, estava Jerusalém. E aquela parte onde tem Jerusalém, Cafarnaum, né, era a parte onde Jesus estava naquele momento. Então ele estava do lado de cá, do lado oeste desse mar. E esse mar, né, que a gente sabe que não é um mar, mas é um lago, ele de vez em quando ele pegava um vento, e esse vento ele entrava, vinha da costa, vinha do mar Mediterrâneo, entrava na direção oeste para ver a direção leste, dentro do lago, né? Ele vinha pela costa ali de Jerusalém, entrava dentro do lago e ele não conseguia sair, o vento ficava represado, porque do outro lado é só encostas de montes, né? Cercado de montes. Isso fazia com que as águas se agitassem. Os historiadores contam que é o mar que a qualquer momento se levantava uma tempestade. Você entrava nele bem, de repente, as águas tranquilas no lago, né? E de repente o mar se levantava e era extremamente complicado. Bom, mas só que esses homens aqui, eles são homens que vivem no mar. São homens do mar, né? Por exemplo, Pedro é um pescador, né? Seus irmãos são pescadores. Então são homens que estavam acostumados. A Galileia, naquela região onde Jesus estava, era formada por pescadores, homens que viviam da pesca, né? Então, portanto, homens pobres também, mas homens muito trabalhadores e que conheciam o mar da Galileia como a palma da mão. O mar da Galileia era para eles como o quintal da sua casa. Eles acordavam dentro do mar da Galileia. Então, isso é muito interessante, é um detalhe muito importante que eu estou dando para você, mostrando que essa tempestade, então, que se levantou, não foi uma das tempestades que eles estavam acostumados. Ok? Porque se fosse uma tempestade dessa, Pedro tiraria de letra. Jesus estava dormindo na popa do barco e eles estavam lá tentando lidar com a tempestade. Se fosse uma tempestade tranquila, Pedro ia dizer, não, isso aqui a gente está acostumado já, né, cansado de ver essas tempestades, esse vento aí vem, inclusive o autor traz o nome aqui, né, o vento Cadim, que é um vento frio e seco, e a gente já está acostumado a lidar com isso. Mas não. Aquela tempestade não era uma tempestade como as outras. Os discípulos pensaram que iam perecer. E por isso eles vão até o convés e sacodem ali Jesus e acordam dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos. Olha como é que quando a gente estuda, né, geografia bíblica, o professor estuda geografia bíblica para conhecer as regiões, os montes, a topografia, ele conhece a história e a sua aula se transforma, ela se enriquece, porque você começa a ter detalhes do que a Bíblia está dizendo ali, que vai te trazer uma experiência maior e um conhecimento maior sobre aquela situação. Ok? Tá gostando? Tá gostando mesmo? Amém. Deixa o like aí, logo para você não esquecer, né? E dá o glória aí, porque a gente tem muita coisa boa, Vai embora não. Então, ele descreve, né? Você vai descrever o Mar da Galileia. Se você tiver mapa, traga mapa. Se você tiver projeção, traga projeção. Isso é legal você usar. Nós aprendemos muito mais aquilo que nós vemos, né? E por isso que eu falo, comente, fale, escreva, porque ao escrever você está ativando áreas da sua memória. Quando você está visualizando, você também está ativando áreas da sua memória. Então a gente aprende mais o que a gente vê e pratica do que a que a gente ouve. Então a aula não pode ser só fala, porque senão o seu aluno não consegue aprender. Então você traz o mapa de Jerusalém, bota lá o Mar da Galileia também, mostra para eles, traga o contexto, que isso é importante. Bom, e aí os discípulos obedeceram a ordem do mestre, mas isso não os isentou de passar por uma tempestade. Segunda pérola que eu dou aqui para você. O fato de Jesus estar no barco não impede que se levantem as tempestades. Comenta aí, se você puder. Muitas vezes nós pensamos assim, Jesus está comigo, tudo bem. Não tem um hino que diz, com Cristo no barco, tudo bem, né?
A gente não pode cantar, se cantar, os irmãos dão dislike, que o pastor não sabe cantar. Eu não sou cantor, deixa quem sabe cantar, cantar. Então tem um hino que diz, com Cristo no barco, tudo bem. Mas será? Será que realmente com Cristo no barco, nada vai acontecer de mal? Às vezes vai. E é isso que ele está mostrando para a gente aqui. Mesmo com Jesus no barco, a tempestade se levantou. Meu irmão e minha irmã, mesmo tendo Jesus na vida, isso não quer dizer que você não vai passar por lutas e problemas e tribulações. Pelo contrário. Mas mesmo assim, quando você passar por lutas e tribulações, o que conforta teu coração é saber que Cristo está no seu barco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, o que eu destaco nesse tópico 1 mais aqui pra gente? Primeiro, os discípulos não queriam entrar, e eu já expliquei por quê. Segundo, os discípulos obedecem. E como é importante quando o discípulo obedece à voz do mestre. Eles entraram no barco, mesmo sem entender. Olha, muitas das vezes nós perdemos a bênção de Deus porque nós queremos entender tudo. E às vezes nós queremos perguntar ao Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por que, Senhor, isso? Por que aquilo? Por que, Senhor, está acontecendo isso na minha vida? Por que, Senhor, que isso... Olha, pare de ficar perguntando por quê, por quê, por quê. Pare com isso. Pare com isso. Deus não tem que te dar a satisfação do que Ele faz. Deus é Deus. Deus não consulta ao homem. Em Jeremias 18 fala sobre o vaso e o olheiro e fala, olha, você não diz para o vaso não diz para o olheiro como que ele tem que ser feito. Pare com isso. Obedeça. Mesmo que você não entenda, obedeça. Mesmo que você não compreenda o que Deus está fazendo, obedeça. Mesmo que você não queira fazer, mas obedeça, porque a vitória é certa. A vitória está em obedecer e não em entender. Tá? A gente quer racionalizar tudo, quer compreender tudo, quer... Não, para com isso. Você tem que obedecer. Servo bom e fiel. Ou seja, aquele que faz, e mesmo não entendendo, é aquele que faz. Se Deus está no negócio, vai dar tudo certo. Então, os discípulos obedecem e entram no barco. Jesus entra no barco. Né? O fato de Jesus estar no barco não impede que ele tenha a vitória. Né? E aí eles passam para outra banda. Isso aí tem outra terceira pérola já que eu estou dando para vocês aqui hoje. É muita pérola, assim não dá. Ó, isso é importante você entender. Essa terceira pérola, que é o que eu estou querendo te dar aqui, que é dizer justamente isso, que você precisa entender aqui, os discípulos passar para outra banda, quer dizer, andar mais, mudar a trajetória, passar para o outro lado. Né? Deus quer que nós passemos para o outro lado. Existem situações na nossa vida que Deus quer que nós avancemos. Tem muitos crentes que não avançam com Deus. Eles ficam só na margem da Galileia. E Deus está chamando ele para algo mais. Deus está chamando ele para avançar um pouco mais. E eles não conseguem avançar porque estão presos, porque não querem obedecer, não querem entrar no barco. Entra no barco, meu irmão. Entra no barco e vai para o outro lado. Passa para outra banda. No percurso para outra banda você vai ter luta, vai ter problema. Mas Deus está no barco. Aleluia. Vamos lá. Vamos seguir, que tem muita coisa boa para a gente aqui. Bom, 1.2. Jesus estava no barco. Mesmo com a presença de Jesus no barco, os discípulos não estavam isentos de enfrentar uma grande tempestade. Já comentei isso. Nas escrituras, as águas muitas vezes simbolizam, achei interessante como é que ele grifou isso aqui, ele trabalhou essa metáfora das águas, né? Ele trabalha da seguinte forma, as águas simbolizam morte, o batismo reflete isso, Romanos 6,4, o batismo é o simbolismo da morte, porque assim como você... Por que o batismo é o simbolismo da morte? Né? É porque a ideia da semente, a semente é plantada na terra, e ela não nasce se ela não morrer, então significa morte. Só que no caso, a água também significa isso, esse sepultamento, ok? Então a água geralmente simboliza morte, ok? E o outro também é o mar também representa o caos. E o que é o caos primordial? O que é o caos primordial? Isso é interessante, o aluno pode perguntar, professor, o que é caos primordial? Caos primordial é a ideia que os antigos tinham de que Deus havia feito tudo a partir das águas. Tá? Os egípcios, os ixos, né? E algumas lendas gregas contam que o mundo começou em águas.
tá? Isso, então, e a própria Bíblia fala sobre essas águas. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus passeava sobre a face, ou se movia sobre a face das águas. Essas águas aí é o caos primordial, são as águas. Essas águas significam caos, turbulência. Por isso que daí ele fala pra gente, ó, o mar também representa a diversidade e perigo. Desculpe, antes em cima. O mar aqui representa o caos primordial que tenta destruir a criação. E as águas, né, o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. Isso é chamado de caos primordial. A palavra caos significa desordem. Tudo estava desorganizado até que Deus diz, haja luz. Ok? Maravilha. E o mar também significa morte, porque o povo de Israel foi retirado através do mar. Olha que simbolismo tremendo que o nosso bispo trouxe para a gente, aí para a gente tentar trabalhar isso aí. Eu sei que talvez seja um pensamento muito, como é que eu vou dizer, sofisticado para você trabalhar na sua classe, mas você tem que estar entendendo sobre isso, ok? Por isso que eu estou falando aqui com você sobre isso, sobre o caos primordial, sobre as águas, que significa morte, e sobre o mar. Porque isso é uma tipologia muito interessante para você entender a tempestade na vida. Então essa tempestade significava morte. Ele é poderoso para dizer para a morte, onde está a morte, a tua vitória? Né? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Vencida foi a morte, né? Tragada foi na vitória. Então, aqui há uma... Não sei, eu espero que você esteja entendendo. Vem comigo, vamos aprofundar aqui. Aqui você entende que aquele caos, aquela tribulação, aquela tempestade estava se levantando para destruir os discípulos, para matar todo mundo, para abortar a missão de Cristo Jesus sobre a terra. Mas onde Jesus está, aleluia, aonde ele está, o mal não tem vez. Jesus, como tópico do 1.2, estava aonde? No barco. Muito bem, vamos seguindo, tem muita coisa. 1.3, Jesus repreende o vento e o mar. A cena, grifei aqui, tá? A cena em que Jesus apazigua a tempestade é icônica nos evangelhos. O que é icônica? Ícone significa algo que remete a alguma coisa ou a uma imagem muito forte. Por isso é icônica, de ícone. Lembra do computador que tem aqueles íconezinhos lá? Do Word, o ícone do Excel, o ícone, né? São ícones. Ou você vê assim, por exemplo, o cantor fulano é o ícone da música pop. A atriz fulana é o ícone dos artistas do cinema brasileiro. Então, ícone é alguém que você olha para aquilo e você vê logo um referencial. Por exemplo, o apóstolo Paulo é um ícone para nós, né, dos apóstolos, né? Muita gente vai dizer que o apóstolo Paulo é o maior dos apóstolos de todos os tempos. Então ele é um ícone. Bom, então ele está voltando para o nosso texto. A gente já traduziu, vamos lá. A cena em que Jesus apazigua a tempestade é icônica dos evangelhos, ou seja, ela representa os evangelhos, ela mostra para a gente, nos ensina a tônica principal dos evangelhos. Ao ordenar ao mar que se cale, Jesus amordaça-o, pois tenta devorar o barco. Ou seja, o mar querendo tragar. Quando Jesus está dizendo cala-te, não é necessariamente da fala, mas que esse mar não poderia tragar o barco. Né? O mar ali ia tragar, abrir a sua boca, ia tragar o barco, né? Mas ele vai dizer assim, aquieta-te, cala-te, que ele está dizendo aqui no tópico 1.3. O mar fica inativo, eu grifa isso aí, o mar fica inativo, inerte diante do poderio de Jesus. Ou seja, Jesus controla o mar, a força do mar, né? E agora está debaixo da autoridade de Jesus. Ao vento ele manda se calar, né? O vento, o Ivando, passando, ele manda quieta. Porque o vento ele estava atemorizando os discípulos, estava trazendo medo, pavor. Vento, aquieta-te. Com isso podemos observar que tanto o vento quanto o mar reconhecem a autoridade de Jesus e obedecem. Ou seja, a natureza está debaixo da autoridade de Jesus. Ela está ainda debaixo da autoridade daquele que manda. E aquele que manda é
Jesus Cristo. Enquanto Jesus está inativo, aí eu grifei, grifa aí também, muita coisa boa, olha. Enquanto Jesus está inativo, dormindo sobre um travesseiro, a tempestade tenta engolir o barquinho. Mas quando Jesus se torna ativo, todos e tudo tem que se submeter à sua vontade. Jesus inativo, o mar está ativo. Jesus ativo, o mar tem que estar inativo. Ou seja, o que eu posso trazer sobre isso? Quando Jesus fala, o povo se cala, o homem se cala, o mar se cala, a tempestade se cala. Tudo tem que se calar quando Jesus fala. E aí é importante a gente pensar sobre isso, porque o que importa não é o que o mar diz, não é o que o vento fala, não é o que o povo fala, que Antônio, José, Pedro fala. O importante é que Jesus fala. E quando Jesus fala, todo mundo se cala. Eu não sei se alguém fala sobre você, se alguém comenta sobre você, se alguém está falando alguma coisa sobre você, não me importa. O importante é o que Jesus fala sobre você, porque dele é a última palavra. A última palavra não é da medicina, a última palavra não é do doutor, a última palavra não é do bacharel, a última palavra não é do político, a última palavra não é do pastor, a última palavra não é do missionário, a última palavra não é do profeta, a última palavra pertence a Jesus. Fala por último quem manda. E Jesus falou por último, mas falou correto. Jesus falou por último, mas falou com autoridade. Aleluia. Bom, vamos lá, vamos seguindo. 1.3, Jesus repreende o vento e o mar. Sua vontade, né? Bom, aqui. Jesus se importa conosco e muitas das provações servem para testar a nossa fé. Em Marcos 4,40, Jesus pergunta: por que vocês estão assim atemorizados, homens de pequena fé? Os discípulos devem ter pensado assim: poxa, nós quase morremos nesse mar. Nós quase morremos, faltou pouco para a gente morrer aqui, né? Eu nunca vi uma tempestade desse jeito, estou 40 anos nesse mar da Galileia, nasci dentro do mar e Jesus diz que eu não tenho fé. Eu vi uma tempestade de ondas, inclusive historiadores contam que às vezes essas ondas chegavam a 5 metros de altura. Olha, imagina o que é uma onda de 5 metros de altura num lugar que, na verdade, não é um mar, é um lago. Ou seja, é aterrador você estar com um barco daquelas condições, né, dentro do mar, sabendo que você pode morrer. Mas é nesse momento que você tem que ter confiança. Jesus está no meu barco, eu não vou perecer. Aleluia. Essa pandemia foi interessante porque eu e você podemos ter essa experiência de ter Jesus no barco e não perecer. Por conta de quê? Por conta dele estar conosco. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quero falar para vocês sobre os nossos cursos da Escola Bíblica Dominical. Você já conhece o curso de professores de EBD, né, que tem sido sucesso no Brasil inteiro. Quero até agradecer se você está comigo nesse curso. Muito obrigado por estar conosco, vai ser muito bom. É muito bom ter você com a gente aí no nosso curso de professores de Escola Bíblica Dominical. Ele é totalmente online, você faz ele aí no seu tempo, tá baratinho, você pode aí fazer o seu curso, vai ser bênção. E o link está aqui embaixo. Você clica aí no link e vem ser meu aluno. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Se você gosta das aulas de EBD, vai gostar também do nosso curso de professores de Escola Bíblica Dominical nível 1. Estou preparando o nível 2. E tem certificado no final. Bom, mas você tem que assistir todas as aulas. Bom, e aí, já que a gente está fazendo curso, também tem um novo curso. Esse curso também é o meu xodó. Sabe qual é? Curso para diáconos. Sim, agora nós temos o nosso curso para diáconos, totalmente online, também no mesmo estilo de professores de EBD. Se você fez o outro curso, faz esse com a gente também. Você vai gostar. O preço está barato, é igualzinho o formato do outro e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Mas faz se você tiver chamada para obreiro, tá? Não é qualquer um que tem que fazer um curso desse. Esse curso é para quem tem chamada, para quem quer ser obreiro, quer ser um pastor, né? O curso não é sobre pastor, mas você não vai começar como um pastor. Tem que ir galgando devagarzinho, ser um trabalhador, ser um diácono, uma diaconisa, e ali eu vou abordar temas tremendos ali. Curso de formação de diáconos aqui pelo Centro de Capacitação de Obreiros e Líderes. Eu espero que você se matricule e venha estudar comigo. O certificado também você vai encontrar e o link está aqui embaixo, você clica aqui e vem estudar com a gente. Está tudo pela Hotmart, bênção de Deus. Você também pode nos ajudar sendo membro do canal Boa Semente. Membro do canal, eu bato palma e é lá no finalzinho tá o nome, porque são as pessoas que financiam esse canal, me ajudam muito. Se você é membro, muito obrigado pela sua ajuda. E os apoiadores também estão lá no final. E se você ainda tem mais uma forma, tá vendo? Você só não me ajuda se você não quiser, porque você ainda pode fazer o seguinte, comprar os nossos livros.
né? A Café com Deus, né? Campeão também aqui, campeão meu, né? Porque eu sou um pequeno escritor, humilde escritor, né? Campeão meu, nosso aqui, o que mais vende, Café com Deus. São devocionais, são 50 salmos aqui, onde eu falo sobre as importâncias de cada salmo e você trazer uma devocional para sua vida, tá? Você lê um por dia, por isso é Café com Deus, tá? São 50 dias de meditação diária. Compra pela Hotmart. Também tem professores de Escola Bíblica Dominical. Olha aí o manual da Escola Bíblica Dominical, também pela Hotmart. Olha só que coisa legal, ó, que tem aqui. Olha só que eu vou trazer aqui para você esse conteúdo. História da Escola Dominical, Escola Dominical e seus objetivos, Introdução à Pedagogia, Escola Bíblica Dominical, Crescimento Espiritual e Conclusão. Muita coisa boa. E se você fez o curso de professores, aqui está o livro-texto para você, ó, chave para você se dar bem nesse curso. E é o conteúdo para você guardar. E o último que eu vou falar para vocês é os 7 princípios da liderança. Inclusive, eu vou estar ministrando seminário lá na igreja do nosso irmão, em Campo Grande, em novembro. Vou dar esse seminário lá. Posso dar na sua também, é só você entrar em contato com a equipe Boa Semente. Mas nós vamos trazer para você esse livro, Os 7 Princípios da Liderança. E você pode comprar tudo pela Hotmart. Pastor, eu não posso nada disso, mas você pode orar por mim? Então amém, tá? Mas ore por mim, comenta aí, deixa o like, dá o glória e a gente vai seguindo junto em nome de Jesus. Só de você orar, eu já sou muitíssimo abençoado. 2. O poder de Jesus sobre os demônios. A tempestade se mostrou um obstáculo no percurso de Jesus e seus discípulos em direção ao propósito, a libertação de um homem gadareno. Não há nada que Jesus faça que não tenha um propósito. Se Jesus não fez, é porque não tem propósito. Toda cura, todo milagre, toda a ação sobrenatural de Jesus é baseada em um propósito. E tinha um propósito, chegar ao gadareno. Por isso que na tua vida, na minha vida, as tempestades se levantarão para impedir que nós cheguemos ao nosso propósito. Então pense sobre isso. Qual é o propósito na tua vida que o inimigo quer que te impedir de chegar? Né? Qual é o propósito que você tem na vida que o inimigo quer pedir você chegar? Se você está passando pela luta, com certeza tem propósitos. Esses propósitos o inimigo está tentando, de alguma forma, te impedir. E no tópico 2, a gente vai lidar agora com os poderes sobrenaturais. No tópico 1, lidamos com os poderes naturais, a natureza. Não foi demônio que estava no mar, não foi demônio do mar, não repreendeu o demônio do mar, não repreendeu o demônio do vento. Ele estava falando com a natureza. A natureza. E isso é interessantíssimo, porque a cultura africana com a qual eu trabalho, eu sempre comento sobre isso, né? Falar com a natureza, com a árvore, Jesus falava com a natureza, entendia. Esse mundo antigo é um mundo que fala com a natureza. Daí a importância da natureza, né? A natureza glorifica a Deus, a natureza fala, a natureza louva a Deus, né? E se submete a Deus. No tópico 1 falou da natureza, mas no tópico 2 ele vai tratar das forças espirituais. As forças espirituais estão em Gadara. É claro que essas forças espirituais podem ter revoltado a natureza, né? Podem ter insuflado a tempestade. Podem. Né? Isso pode acontecer? Pode ter acontecido, né? Por conta das forças satânicas para tentar impedir que Jesus chegasse ao seu final. Por isso ele diz, a tempestade se mostrou como um obstáculo no percurso de Jesus. Então talvez os espíritos maus tenham feito essa tempestade para que Jesus não chegasse lá. Seja o que for, Jesus chegou e repreendeu, dominou as forças naturais. Agora ele vai lidar com as forças espirituais que estavam lá em Gadara. Lidando com situações extremas. 2.1. Depois do enfrentamento da tempestade, Jesus e seus discípulos chegam à província dos Gadarenos e encontram um homem possuído por uma legião. Jesus, aquele homem manifesta para Jesus que ele estava possuído por uma legião sobre o corpo dele. Ele estava possesso pelo mal. Ok? Bom, e aí encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Este homem, devido à possessão demoníaca, havia nos sepulcros gritando e se cortando em pedras. Marcos 5,5 mostra que ele há muito tempo não ia em casa. Esse homem havia perdido a sua consciência. Esse homem havia perdido a sua sanidade mental. Esse homem havia perdido a sua dignidade. Havia perdido tudo o que ele tem, né? E os demônios agora estavam destruindo esse homem.
As forças de todo mal tentam de todo modo deturpar e perverter a imagem divina do ser humano. E por que esse homem estava nu? Por que esse homem se cortava? Por que ele vivia no sepulcro? Porque as forças malignas, quando se apoderam do homem, elas degradam o ser humano. Elas fazem com que o ser humano chegue ao seu nível pior, né, de degradação humana. Ele faz com que o homem perca a sua dignidade. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele tem ódio do homem. O inimigo tem ódio do homem. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança. E ele não. Ou seja, destruindo o homem, ele está destruindo a imagem de Deus. Daí ele tem ódio do corpo de um homem, daí ele destrói o homem, ele mata na cabeça do homem dele se destruir, dele se mutilar, dele criar mutilações no seu corpo. Por que ele faz isso? Porque o diabo leva as pessoas a fazerem isso. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele faz isso para não necessariamente atingir o homem, mas para atingir o Criador. É como se ele dissesse: Deus fez assim, mas olha o que eu faço com o homem, olha o que eu transformo o homem, olha como é que eu deformo o homem. Aquele homem estava deformado. É deformado fisicamente, por causa da sua aparência ruim, grotesca, sujo, imundo pelos sepulcros, e deformado no seu caráter também, sem família, sem preceitos, sem menos juízo do que é certo e errado, ali completamente deformado. Mas o amor de Deus alcançou aquele homem. O amor de Deus chegou em Gadara. A luta do inimigo não era necessariamente pelo gadareno, mas era pelo território dos gadarenos. A luta espiritual, batalha espiritual, mais uma pérola para você aí. A batalha espiritual nunca é sobre pessoas. A batalha do espiritual é sobre terreno. O diabo não luta por pessoas, ele não precisa dominar pessoas, ele precisa dominar terrenos, porque dominando terrenos, ele domina as pessoas. Ok? Muitas vezes nós achamos que o diabo está dominando pessoas, mas na verdade ele está dominando situações, locais, poderios, potestades, cidades, países, porque ele dominando essas pessoas, ele pode dominando esses locais, ele domina as pessoas que ali estão. Daí, a nossa luta por libertação é para que nós possamos entrar no território. Nosso Jesus é o dono do território. Na tempestade ficou provado que ele é o dono da natureza. Agora faltava ele tomar posse do território. Quando ele desembarca na cidade de Gadara, quando ele bota os pés, o endemoniado vem correndo para ele. Como é que o endemoniado sabia? Porque as forças do mal estavam no território. Daí a gente dizer que esta tempestade foi movimentada aí pelas forças do mal. Enfim, ele chega no território, o inimigo já vem logo clamando, gritando na direção dele: por que vieste nos atormentar? Bem, sabemos que tu és filho de Deus, né? Mas que agora já vieste nos atormentar. Ou seja, mal Jesus chegando ali, né? Ele já foi interpelado por aquele homem, porque ele não queria, o inimigo não queria perder o seu território, mas o território é de Jesus. Escreve aí: o território pertence a Jesus. 2.2. Os demônios se submetem a Jesus. Basicamente, a pregação de Jesus era a proclamação do reino de Deus. Os exorcismos realizados por Jesus expressavam as características do reino. Em Jesus, o mal estava sendo vencido, pois o reino já estava entre eles. Lucas 17, 21. Essa passagem é poderosa. Os demônios ainda não estão totalmente nativos, ou seja, ainda hoje os demônios ainda operam, agem. Em outros textos do Novo Testamento, vemos que Deus, em sua soberania, permite que espíritos maus continuem atuando ainda hoje, né? Muitas pessoas pensam que o mal não existe. Não, o diabo não existe, né? E eu acho que esse é o grande questão. O que o diabo tem feito é justamente fazer com que as pessoas não creiam que ele exista. É justamente fazer com que eu e você não creia que ele exista, porque quando a gente não crê que ele existe, então a gente descuida. Né? Então ele existe, mas faz com que o homem creia que ele não existe. O mal não existe, o diabo não existe, o inferno não existe. E enquanto o homem vai pensando assim, ele vai sendo dominado, né? Vai cedendo território até mesmo do seu coração. Então o mal ainda está aí. Né? O mal ainda está aí, os demônios ainda não estão totalmente nativos.
Mas, né, contudo, também está revelado que o Senhor Jesus já os venceu, não vai vencer, já os venceu e que um dia não mais atuarão. Mateus 5,41 e Apocalipse 12,12. Aí eu grifei aqui, eu grifei e vou ler para você. O reino de Deus é presente, ou seja, é agora, mas ao mesmo tempo é oculto, ou seja, você não pode ver. Por isso que eu discuti com vocês falando, olha, nosso reino não é esse. Não é ficar fazendo tumulto, que nosso reino não é aqui, nosso reino é no céu, nossa pátria é no céu. Então, vamos lá. O reino de Deus é presente, mas ao mesmo tempo é oculto, você não vê. Ele só pode ser visto pelos olhos da fé. Todo o poder das trevas se curva diante do sol da justiça. Aleluia. Então, a Bíblia diz, uma passagem muito linda dizendo que aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento. Né? Você já leu essa passagem? Aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Quando diz que o reino de Deus é oculto, ele é como o vento. Você não vê, mas você percebe a sua ação. O vento, você não vê o vento, mas você percebe que ele está passando, você percebe a sua movimentação, você percebe as folhas voando, as árvores balançando, né? Você percebe que ele está agindo, mas você não o vê. Assim também é o reino. Ele é espiritual, você não vê, mas percebe a sua ação. Pastor, quando é que eu vejo o reino? Né? Quando é que nós vemos esse reino? Nós vemos esse reino cada vez que os demônios são expulsos. Nós vemos esse reino cada vez que a mensagem da fé é pregada. Nós vemos esse reino cada vez que alguém se converte ao Evangelho. Nós vemos esse reino cada vez que você dá o pão ao pobre, né? Que você alimenta o necessitado, que você visita o enfermo e que você está trazendo um acolhimento ao preso. Né? Quando isso acontece, as pessoas não estão vendo o vento, mas estão percebendo a sua ação. Não estão vendo o reino, mas estão percebendo a sua ação. Não sei se você está sentindo a presença de Deus, mas eu estou sentindo a presença de Deus. Eu quero compartilhar com você aqui. Quero que você sinta, se envolva na grandeza. Bíblia é isso, estudar a Bíblia é isso. É mergulhar na grandeza, na profundidade com Deus, né? Da riqueza da sua maravilha. Por isso que as pessoas vêm aqui comentar, nossas aulas são diferentes, porque eu sou assim mesmo, né? Eu não consigo ficar não. Aqui é assim mesmo, é glorificando, é exaltando, é rindo, porque nós entendemos que o reino já está presente entre nós. Nós não é desse mundo, mas a sua ação sobrenatural ainda liberta homens, liberta mulheres, transforma vidas, arranca do vício, arranca das trevas, mas precisa que eu e você passemos para o outro lado. Precisa que eu e você atravessemos, entremos no barco, compramos nós o ID de Jesus e atravessemos para que possamos chegar lá. Vençamos as tempestades da vida para que cheguemos ao nosso porto final, que é fazer a vontade do Pai. 2.3. Jesus dá nova vida. Depois de encontrar com Jesus, aquele homem de outrora tinha sido controlado por espíritos imundos. Agora é encontrado sentado, vestido em perfeito juízo. Marcos 5,15 dá a conclusão do que está acontecendo aqui, quando ele diz que esse homem agora está curado, esse homem está liberto agora, né? Está liberto. 3. Jesus ainda é o mesmo. Aí no tópico 3 ele vai agora passar para dizer que, olha, Jesus é o mesmo. Tá? Esse Jesus que fez isso é o Jesus que ainda faz. Jesus tem todo o poder. E podemos observar que Jesus tem todo o poder no seu ministério, né? Do grego dinamis. Lembra que eu falei dinamis lá atrás? E aqui a gente já pode passar um pouquinho, porque eu já falei sobre dinamis, poder, movimento. E a capacidade para fazer poder, para realizar algo, força. Ele tem poder para curar. Marcos 12,15 é dínamos. Marcos 2,5 é dínamos. Expulsar demônios, Lucas 11,14, dínamos. Ressuscitar os mortos, João 11, 43, 44, dínamos. Multiplicar alimentos, Mateus 14, 19, 21, dínamos. Transformar a matéria, João 2, 9, água em vinho, dínamos. Submeter as forças da natureza, dínamos. Então, alguns momentos Deus usa o seu poder, o dínamos, a transformação, o movimento, ele é poderoso para isso. Mas existem momentos que Deus não usa o seu poder. E aí ele vai dizer o que ele usa.
No entanto, ele também tem o poder como autoridade. Do grego exousia. Exousia. Palavra bonita, hein? Exousia. Vai chegar na classe domingo e falar assim: irmãos, a exousia de Jesus. A autoridade de Jesus. Não precisa fazer isso não, estou brincando aqui com você, tá? Bom, mas isso é brincadeira, você não vai fazer isso não, estou brincando. A autoridade para fazer direito de reger e governar. Autoridade. Em Mateus 28:18, Jesus afirma: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aqui a palavra é autoridade. Portanto, nós podemos confiar no Senhor, que está conosco e tem poder. E aí o que eu posso tirar daqui? Dizer o seguinte, que Jesus, né, ele trabalha com poder e autoridade. Isso é muito importante. O poder é a sua ação, a autoridade é aquele que lhe confere o poder sobre as coisas. Jesus, ao repreender o mar e o vento, ele usou a sua autoridade. Por quê? Porque ele havia criado todas as coisas. Entendeu a diferença entre o poder e a autoridade? Né? No poder, a sua ação é sobrenatural e ele pode fazer. Na autoridade é porque isso lhe cabe fazer. Por exemplo, a polícia tem autoridade de polícia, ela prende. Né? O exército tem autoridade para manter a paz. O juiz tem autoridade para governar. A Bíblia diz que toda autoridade provém de Deus. Esses homens têm autoridade. Então, isso é autoridade. Ele me prende porque, se eu fizer alguma coisa errada, por quê? Porque tem autoridade. Jesus tem autoridade sobre o mal. Eu e você também precisamos entender a importância da autoridade de Jesus e a autoridade que ele nos deu. Muitas vezes nós só trabalhamos com poder, mas não com autoridade. Ou seja, nós queremos curar, nós queremos libertar, nós queremos multiplicar pão, mas nos esquecemos que a autoridade, que o poder ele anda junto com a autoridade. O poder é espiritual, a autoridade é moral. O poder ele é espiritual, a autoridade está relacionada ao caráter. O poder está em 1 Coríntios, capítulo de número 12, os dons do Espírito Santo, mas a autoridade está em Gálatas, capítulo 5, 22. O poder, ele é externo, as pessoas veem, a autoridade, ela é interna, assim como o caráter. Mas os dois andam juntos, e isso que é muito importante. Amém? Está entendendo? E como é que é importante você e eu termos poder e autoridade? Autoridade e poder andam juntas. Quando eu uso só do poder sem autoridade, é uma vida vazia. Faço milagre, faço um montão de coisa, mas a minha vida não condiz com aquilo que eu digo. Quando eu tenho só também autoridade, eu também deixo de gozar das maravilhas do Espírito Santo. As duas têm que andar juntas. Aqui, no comentário, o autor fala para a gente sobre, no grego, kenosis, que Jesus se esvaziou da sua glória. E ele vai explicando isso, que esse esvaziamento de Jesus se esvaziou da sua glória, ou seja, ele se transformou em um homem mortal, para que ele pudesse, através da morte, morrendo como um homem mortal, nos redimir. Mas ele estava na dependência do Espírito Santo. Ok? 3.2. Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Está em Hebreus 13:8. O texto afirma: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta proposição é uma segurança para nós que confiamos no seu amor e na sua fidelidade. Cabe a cada um de nós sermos fiéis e confiantes neste amor. O problema não é Jesus fazer ou não fazer, pois cabe a ele decidir. O nosso grande desafio é confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que Deus nos ama e deseja dar o melhor para cada um de nós. Então, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. No tópico 3, você precisa mostrar para a classe que esse Jesus que acalmou a tempestade, calou o mar, ela é o mesmo ainda. Calou o vento e acalmou a tempestade e expulsou os demônios de Gadareno, ainda é o mesmo. É Jesus. Na passagem do Gadareno, Jesus expulsa os demônios, aquela legião, sai do Gadareno, entra numa manada de porcos, conforme eles haviam pedido, deixa que nós entremos nele. Jesus deixa que isso aconteça, os demônios saem desse homem, entram na manada de porcos, os porcos não suportam a presença do mal, o mal em si, e se jogam do despenhadeiro. Lembra que eu falei para vocês que o mar da Galileia, né, ele era cercado por montes, então na beira do mar tinha um despenhadeiro, e era justamente onde o vento batia, e por conta disso se levantava
tempestades, né, os mares, o mar revolto. Eles se jogam ali. E ali, olha que interessante, né, os moradores da região ficaram extremamente chateados. Por quê? Porque o comércio deles havia sido acabado, né? Os porcos, que era o fruto deles, havia sido ali desfeito porque eles haviam morrido. E começaram a caçar Jesus para matá-lo. Jesus então vai embora dali, porque aqueles homens, na concepção daqueles homens, aquele gadareno valia menos do que os porcos. Bom, 3.3, permaneçamos nele. E aqui foi mais uma conclusão para você entender. Assim como a videira é Jesus e nós somos ramos, devemos estar enxertados em Cristo. A ovelha só tem proteção se estiver debaixo do cajado do seu pastor. A verdadeira ovelha de Jesus ouve a sua voz e conhece e obedece. João 10:15. Então, no tópico 3 é você dizer, olha, Jesus é imutável, ele não muda e não pode mudar. Assim como ele fez nos tempos passados, ele ainda faz hoje. Então, é assim que a gente vai passar para a nossa conclusão. Nada temeremos, porque o nosso Deus tudo pode e está conosco nos momentos de dificuldade. Que possamos permanecer nele, sem desviar o nosso olhar, sem sair da posição e cheios do seu Espírito. Bem, eu vou chegando por aqui. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Até a próxima, se Deus assim permitir. Paz.